Oi, prof, tudo bem? Estamos aqui reunidas online, então, para apresentar nosso trabalho. O nosso tema escolhido, então, foram os cones vaginais. E eu vou começar, então, introduzindo um pouquinho sobre a fisiologia da incontinência urinária, que nada mais é perda urinária, né? Geralmente acomete mais os indivíduos do sexo feminino, a partir dos 45 anos de idade. E a fisiologia, bem brevemente, é quando nós temos o músculo esfíncter, que no patológico ele fica frouxo, ele fica sem o comando, né? Então, muitas vezes, quando o músculo da bexiga está cheio e precisa ser esvaziado, nós vamos ao banheiro, damos o comando e conseguimos esvaziar. No patológico, a pessoa não consegue fazer isso, acaba perdendo urina ou tendo aquela urgência, que é uma vontade absurda de ir ao banheiro e muitas vezes não conseguindo chegar ao banheiro e perdendo urina no meio do caminho. Aqui eu também já entro um pouquinho sobre os tipos, que é o que eu já mencionei, que tem de urgência, temos de esforço. A urgência, então, é essa quando nós sentimos uma vontade absurda de ir ao banheiro e muitas vezes a bexiga nem está completa ainda, o líquido urinário, né? E precisamos esvaziar e precisamos ir ao banheiro. O de esforço é quando nós vamos rir, nós vamos tossir, ou até mesmo carregar peso e acaba saindo xixi. E também temos a mista, que é os dois, tanto de urgência quanto de esforço, quando o indivíduo tem essas duas recorrências. Temos alguns fatores que também pode ser de predisposição, principalmente nas mulheres, a questão do parto. Então, se o parto é normal, natural, e até mesmo às vezes não bem orientado, né? Pode ter um problema muscular envolvido. Também temos hábitos de vida como tabagismo, obesidade, não fazer exercício físico ou fazer de forma errada, também pode estar contando para essa pessoa ter uma evolução nessa incontinência ou acabar desenvolvendo mesmo. Questão de tumores, cirurgias mal feitas também pode estar contribuindo para esse tipo de patologia. Agora eu vou passar a vez para minha colega. Então, dos objetivos da físio, nos casos da incontinência urinária, é a reeducação e o fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. Visto que na maioria dos tipos de incontinência sempre acontece a fraqueza e a redução da força dessa musculatura. As principais modalidades do tratamento da físio, então, consiste no biofeedback, mudanças comportamentais, a eletroestimulação neuromuscular, os cones vaginais e a cinesioterapia. E agora, então, a Elisângela vai falar um pouco sobre os cones. Oi, bem, como as meninas disseram, então, que o nosso tema escolhido é o cone, e como o objetivo é o fortalecimento dessa musculatura, né? A gente usa os cones, então, como na academia a gente usa os pesos para fazer o fortalecimento. Então, como que é feito o uso? Após a avaliação do fisioterapeuta, né? E de acordo com o estado desse assoalho pélvico, é definida a questão do peso desse cone. Os cones, eles variam de 20 a 100 gramas, sendo que eles começam em 20, 32, 45, 57, 70 e assim segue a gramatura, né? Daí, nessa avaliação... Espera que falhou. O fisioterapeuta vai definir o peso máximo que essa paciente aguenta, né? Que, na verdade, a gente sempre começa pelos pesos menores, né? E vai ensinar ela a usar. Mas, assim, é feito nessa avaliação, bem importante, a questão ali da contração do assoalho pélvico. Se a paciente não tem contração, não sabe contrair, os cones não são indicados. Após feita essa avaliação e visto que ela contrai, ela leva o cone para casa. Vai ser indicado o uso, né, de em torno de 20 minutos por dia, durante o dia. E Tati, agora eu acho que tu fala do mecanismo de uso, depois eu continuo falando. Sim, então, gente, a gente vai falar sobre o mecanismo de ação dos cones, que é introduzido no canal vaginal, e a paciente, então, vai fazer uma contração para que o músculo
para que o cone não escorregue e caia, né? E a gente sempre vai ter um biofeedback, que nem a ele falou, da sensação do modo sensorial. E a conscientização do assoalho pélvico é de difícil aprendizado. Então, na maioria dos casos, de 30% a 50% as mulheres são incapazes de fazê-la espontaneamente. E o comando verbal facilitará essa conscientização. Então, o comando verbal do fisioterapeuta sempre vai facilitar para que a paciente possa evoluir de peso, no caso, né? Que a gente vai ter que progredir o tratamento mudando os pesos dos cones, no caso, e o tempo que ela usar, o modo que ela vai usar, que seria de pé, seria fazendo exercícios, sempre vai dificultar o processo para a progressão do tratamento. Sim, a parte mais crítica do tratamento é passar essa consciência corporal para a paciente, né? Sim. Feito isso, em casa, ela só vai progredindo. Eu vou falar a questão da progressão, né? Então, inicialmente, ela começa só usando o cone 20 minutos por dia, ali nas suas atividades diárias, não pode ficar sentada nem deitada. Independente do que está fazendo, está com o cone. Depois, essa paciente recebe uma lista de exercícios que incluem elevação de membro inferior, contração abdominal, eleva lateralmente o membro inferior, anteriormente, posteriormente. Então, isso que é a progressão dos exercícios, né? Com o cone, fazer exercícios físicos em casa, normalmente, assim. Como se não tivesse com o cone ali. Muito importante, ela não pode deixar cair esse cone, porque se ele começa a escapar, é porque essa musculatura está muito fraca e ela não consegue segurar, então tem que ser revista a questão do peso do cone, né? Mas isso é a progressão do tratamento. E aí, vou falar um pouquinho de uma amiga que usou recentemente, né? Uma amiga minha que estava com incontinência urinária por esforço, e aí eu indiquei para uma fisiopélvica. E ela fez esse tratamento, eu acompanhei, e assim, o resultado que ela teve foi maravilhoso, foi 100% de redução. Ela fez esse uso de uma semana, 20 minutos por dia, e depois ela seguiu fazendo os exercícios conforme a orientação, e ela vai seguir por um bom tempo, mas ela já foi liberada ali da questão da visita à físio, né? E ela disse que ela vai fazer mais um tempo os exercícios diariamente com os cone. Mas a questão da fisioterapia pélvica associada, né, com objetivo de reforço associado aos cones e exercício físico são, assim, 100% o feedback é 100% positivo. Qual que é a idade, Elisângela, da tua paciente? Essa é uma amiga minha, ela tem 40 anos, teve 2 gravidez, né, tem corpo todo definido, faz bastante exercício, mas tinha assoalho pélvico fraco. Tu vê, né, é jovem, né? Super jovem, mas acho que as 2 gravidez, né, e alguns exercícios físicos também errado, corrida, isso aí também ajuda, a questão da corrida ajuda muito. Por conta do impacto, o prolapso. Por conta do impacto, ela prejudica muito a questão de períneo feminino, né. E muitas vezes eu acho que a própria falta de consciência do movimento, como vocês falaram, né, faz com que muitas vezes tu faça o exercício e não consiga contrair, né? Porque dentro do exercício de musculação tu faz elevação pélvica, muitos exercícios, e às vezes essa falta de consciência do movimento de contração dessa região faz com que tu acaba não estimulando uma musculatura, né? E ela essa minha amiga tinha o agravante ali das gravidez, das corridas, e ela tinha também duas contraturas nessa musculatura de períneo. E eram contraturas muito grandes, e isso fazia com que ela não conseguisse ter essa consciência de contrair na hora, né? Então, a fisioterapeuta antes trabalhou toda essa questão de resolver as contraturas, e depois trabalhou com ela os cones vaginais, né? E aí, no caso dela, ela não mudou de peso o cone, ela começou com um peso. Opa, travou um pouquinho.
remédio que foi de Cricife, quando tu consegue comprar eles, né? Eles são de uso individual, não pode ser compartilhado nem emprestado para amiga, para ninguém, né? Não pode fazer testezinho, nada. Então, assim, tu vai comprar o kit, que tem um valor X, tu consegue comprar eles avulsos. E aí, né, como o foco hoje é questão financeira, tá pesando muito, o fisioterapeuta escolhe ali um médico que consiga dar progressão e indica, né? No caso dela, não era um caso muito grave, indicou esse que ela conseguia e ela fez todo o tratamento com um cone só. Entendi. Outra questão assim, que a gente precisa falar também é a questão da limpeza do cone, né, Gurias? Porque que o uso individual é um material o que uso individual, se um terapeuta usar, deve se usar com preservativo, né? A mulher deve usar um preservativo. E falando também que a musculatura perianal, ela diminui com a idade e, consequentemente, vai haver um decréscimo na forma muscular, e isso também pode acarretar incontinência urinária, por esse fator, da diminuição da musculatura. Sim. Mas a questão da idade está relacionada à questão hormonal, né? Na redução de hormônios, na entrada da menopausa, durante a menopausa, é muito agravante, isso reduz muito essa musculatura, ela enfraquece muito, resseca, né? Perde muito colágeno, e aí causando, então, essa questão da idade está relacionada aos fatores hormonais. Sim. Eu acho bem importante trazer também algo que eu vivencio, acredito que a Elisângela também. Muitas mulheres relatam: eu tenho um pouquinho de perda urinária, fazendo tal coisa eu acabo perdendo um pouquinho, e elas acham normal. Sim, talvez assim, depois que evoluir o meu quadro, daí eu procuro, porque agora eu perco só um pouquinho. Mas na verdade, perder nunca vai ser normal, nem se for uma gotinha ou se for muito. E essa consciência da gente estar levando essas informações é bem importante, né? Muitas clientes minhas hoje da massoterapia, da estética, às vezes falam: mas eu tenho uma amiga, mas ela diz que perde bem pouquinho, que é normal. Isso não é normal, perder urina nunca vai ser normal. E também acredito que agora, eu li alguns artigos que está fugindo um pouco, a gente lê uns artigos mais antigos que a partir dos 45 anos é uma incidência maior, né? Mas a gente está tendo muitas mulheres já a partir dos 30 anos tendo esse tipo de problema, né? Exato. Porque por conta das gestações que a gente mencionou, e também as mulheres estão cada vez mais ativas, fazendo muito exercício físico de impacto, a corrida, o crossfit, e muitas vezes não bem orientado. Então isso está sendo um agravante muito forte para essas mulheres de 30 anos, a partir dos 30 já está tendo esse tipo de recorrência de perda urinária. Talvez para quem até estava falando, talvez para quem escuta é normal perder um pouquinho, né? Mas para quem está passando pela situação é muito desconfortável e desafiador. Eu escutei de mulheres que perdem uma gotinha. Uma cliente minha veio há 15 dias atrás e disse: gente, eu não posso rir muito, porque se eu dou muita risada, eu não faço xixi nas calças. E ela deu risada como se fosse normal. Normal. Eu disse: mas você sabe que isso não é normal e que tem que tratar? Ela: mas eu sempre tive, não sei o que. Eu disse: não existe normal. O normal é a gente segurar o xixi e só fazer quando for ao banheiro. Então eu acho importante esse tipo de informação ser levada à frente, porque tem muita mulher que ainda trata como se fosse algo simples, algo que não precisa se preocupar e que eu sempre tive e é normal. É que isso ainda é um tabu, né? Vai evoluindo, né? As pessoas têm vergonha de falar sobre isso, né? É um tabu muito grande. Antigamente, perder xixi era uma coisa normal, bexiga caída. Hoje já não dá para aceitar mais isso, né? E a questão da fisioterapia pélvica está trazendo muito esses debates, né? Porque até então, imagina se falar de urina é uma coisa assim que as pessoas não se deixam, não se permitem. A fisiopélvica é uma coisa muito recente. Então, tu fala para pessoas com conhecimento, instruídas, elas nunca ouviram falar de fisioterapia pélvica ou que tem tratamento para isso, né? É tudo muito novo. É que foi o caso dessa minha amiga, que não sabia, achava que era normal, né? E daí eu indiquei, essa tua amiga em questão, essa tua amiga em questão é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente instruída, tudo, né? Então, tu imagina que se para essas pessoas esse tipo de informação não chegou ainda, quem dirá para pessoas com escolaridade mais baixa, enfim, né? Outros fatores envolvidos. Então, por isso que é importante falar e até divulgar mais. Deixa eu só fazer mais um adendo ali.
Eu li alguma coisa também, acabei não me aprofundando, mas que também os cones, eles são usados também para incontinência fecal, não é só Sim, para eu também incontinência li. urinária. E homens também usam, e imagina se é tabu para mulher, imagina para homem, né? Mas eu já vi casos de atletas, de maratonistas terem perda de xixi, esses maratonistas masculinos, né, homem? Então, também a fisioterapia trata a incontinência, tanto a urinária quanto fecal, e também masculina, né? Sim. Tu já viu maratonista ter perda de xixi ou perda fecal? De xixi, já ouvi. Homem, tá? Não mulher. Mulher também, já tive contato com pessoas que tiveram esse problema e tal, mas homem também. Homem, assim, todo muito corpo definido, musculatura, então não adianta mandar para academia, né? Tem que fazer fisioterapia pélvica e não tem jeito. E aí, o fisioterapeuta vai, né, avaliar e ver se, nesse caso, teria que usar os cones ou não, né? Porque é o físio que define. Sim, pode conciliar esse tipo de tratamento com os outros, associando os outros. Claro, esse a domicílio e conciliar com outros feitos dentro do consultório, né? Isso. E daí a questão lá que vocês comentaram do biofeedback, né, que eles usam as sondas, né, para avaliar a força dessa musculatura e também conseguem, através dessa sonda, conectar a aparelhos de eletroestimulação já para estimular essa musculatura também. Que daí esse é muito usado no masculino. Certo. Eu acho que é isso, né, meninas? É isso aí. Isso, eu só vou fazer um parênteses aqui para prof agora. Prof, tu vai receber o nosso vídeo gravado caseiro de um telefone, porque a gente teve uns probleminhas técnicos, mas para poder te mandar um trabalho na íntegra, a gente fez a gravação pelo telefone, tá? Espero que tu goste, a gente deu nosso jeitinho aqui. Esse mundo virtual a gente está entrando agora, então ano que vem Pegar o telefone gravando a tela do computador. semestre que vem a gente está mais craque. Sabe, você quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso aí. Vocês já falaram, acho que abordaram todos A os Sabrina, aspectos. nossa cameraman. E Nossa daí câmera nós já estamos aqui em 17 minutos e meio. Então eu Já acho. deu, né? Isso aí. Então tá, gurias. Então tá. Beijo. Um beijo. Beijo pra você. Até. Tchau.